Olá amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A gente hoje vai conversar sobre o Adam Warlock e justamente as suas aparições dentro do universo Marvel agora que ele foi introduzido de fato ao MCU. A gente vai trocar uma ideia agora, beleza? Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito. Vamos lá! Pra começar, quem vai assistir o Warlock agora em Guardiões da Galáxia 3 tem que ter em mente que a pegada que ele tá aparecendo, que o modo como ele é mostrado pra gente, ele é justamente aquele personagem coadjuvante, né? E isso foi muito legal por parte do James Gunn, justamente pelo fato de que a gente tem uma finalização digna dos Guardiões. A gente tem essa quebra dos Guardiões de uma forma muito interessante, justamente porque a gente consegue ver o arco de cada personagem ser muito bem desenvolvido e a gente vai ter o arco do Rocket muito bem trabalhado. A gente vai entender o porquê do nome dele, que está muito semelhante ao dos quadrinhos, mas o principal, o mais importante é que a gente vai ver aquela essência do Guardiões da Galáxia, aquela essência que a gente vê daquele humor meio vibe The Office, mas também com aquela pegada séria, com aquela pegada dramática, né? Então assim, é um filme que vai ao mesmo tempo emocionar a gente, mas é um filme que vai divertir a gente. Mas vamos lá, o Adam Warlock, ele entra já no começo do filme, mostrado ali, meio como tá indo atrás do Rocket, logo em seguida é explicado porque que ele teve que ir atrás do Rocket, né? O Alto Evolucionário, que é o cara que criou, né, o Rocket, é o cara que deu vida ao Rocket, ele vem pra cá, ele vem, ele entra como esse vilão extremamente bem trabalhado, um vilão assim, que, cara, dá de 10 a 0 no Kang, mas ele quer o Rocket de volta, e justamente por ele querer o Rocket de volta, ele vai atrás do Warlock, e o Warlock e a raça que ele representa ali tá em dívida com o Alto Evolucionário, já que foi ele que criou aquela sociedade ali do Warlock, né, a sociedade que deu vida ao Warlock, que a gente já viu em Guardiões da Galáxia 1, né. Então o que acontece? O Warlock, ele tá ali como personagem coadjuvante e, como a gente sabe, ele nos quadrinhos, né, ele tá lá como um herói, ele é um herói e ele tem o poder da Joia da Mente, né? Não foi muito bem explicado no filme a relação dele com a Joia da Mente, não foi tão trabalhado em Guardiões da Galáxia 3, mas eu acredito que isso vai ficar mais pra frente. Afinal, o Warlock, ele tá inserido no MCU com uma forma diferente, a gente pode dizer, justamente pelo fato de que o Warlock, ele é um ser muito forte, ele é um dos heróis mais fortes do MCU, e colocar ele de um tom tão forte, colocar ele de um modo muito forte, nesse momento no Guardiões da Galáxia 3, ia ser um erro, justamente pelo fato de que ele ia ser o foco principal do filme. E esse que foi interessante, não foi desse modo. Ele participa, a gente vê a essência do poder dele de uma maneira muito interessante, justamente que a gente consegue ver os poderes dele de voar, né? Já no começo do filme ele mete porrada em todo mundo, na Nebulosa, no Rocket, ele tenta pegar no Groot, enfim, todo mundo, né? E justamente nesse momento ele quase mata o Rocket, né? Tentando pegar ele, e aí obviamente os Guardiões têm que ir atrás para tentar salvar ele. Mas vamos lá, qual que é a grande questão que a gente tem que pensar quando a gente vai olhar o Warlock, né, nessa fase agora que ele entra no MCU? Ele vai entrar justamente como um dos pupilos, eu posso dizer, dessa nova fase galáctica do MCU. A gente sabe que agora com o Kang, né, a gente vai ter a saga multiversal, né, em Guerras Secretas provavelmente vai ser um pouco trabalhado isso, a gente vai ali, né, quando ter o Vingadores, né, Dinastia Kang, a gente vai ter isso mais trabalhado, mas a questão é que o Warlock, ele vai ser um personagem essencial nos próximos filmes, né, e é muito bem trabalhado isso no total, assim, na totalidade do filme, né. A gente tem a questão do arco dele entendendo, né, o modo que ele foi criado, mas ao mesmo tempo mostrando as questões dele pessoais, e entendendo que o Alto Evolucionário, as coisas que ele pede, as coisas que ele quer são erradas, são ruins, né? E isso é muito interessante, a gente vê esse lado de empatia do Warlock. O Warlock dentro da Marvel, dentro dos quadrinhos, ele tem um ego extremamente alto, né? Afinal, o próprio apelido dele, né, é o ser perfeito, né? É o ser que, como a gente já viu no Casulo, ele foi criado ali de uma maneira, né, única. Ele é um ser único e a gente vê isso ser muito bem trabalhado, muito bem explorado pelo James Gunn, né? A gente tem a mostra dos poderes dele que tá ok, mas o interessante de tudo é a gente ver a mudança de tonalidade que acontece dentro do filme, ou seja, a gente vê
ao longo do decorrer do filme, ele mudando, ele mostrando na realidade que ele tá criando consciência, e no final do filme a gente tem o Arlong dentro da equipe do Guardiões da Galáxia. Obviamente a equipe se desfaz no filme, né? Afinal, é o final da trilogia do Arlong, e isso é muito legal, isso eu gostei muito, porque a gente teve um encerramento, olha, pô, fenomenal dos Guardiões, eu não colocaria de outro modo, porque foi justamente a vibe dos Guardiões, a vibe engraçada e muito emotiva ao mesmo tempo. O Rocket nesse momento agora, nesse final de tudo, ele que, né, levanta a bandeira dos Guardiões, agora ele que vai carregar aí o eixo, vamos dizer assim, dos Guardiões da Galáxia, e isso eu achei sensacional. Mas a gente tem aí as questões futuras pro Arlong. O Arlong provavelmente, eu não sei se ele vai ser nerfado, eu não acredito que ele vai ser muito nerfado, afinal ele foi mostrado ali como um cara foda. E assim, gurizada, eu acredito que os próximos passos pro Arlong dentro do MCU vai ser justamente ele liderar possivelmente as equipes, a gente pode dizer até a níveis galácticos, né? Afinal a gente tem possivelmente a introdução dos seres galácticos, né? Vai ser muito mais trabalhado os celestiais, o próprio aí, né? O nosso querido aí que já apareceu em Quarteto Fantástico, né? O Galácticos, né? Ele que tem poderes surreais, e ele provavelmente aí quem vai bater de frente vai ser o Surfista Prateado, o próprio Capitã Marvel, que a gente vai ver agora, né, nos The Marvels aí, que a gente vai ver eles sendo mais bem trabalhados, mas a gente vai ter o Adam Warlock como protagonista dentro da Marvel no futuro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, isso eu não tenho dúvida de que o Warlock ele vai ter a sua função aí com grande potencial dentro da Marvel. Mas a grande questão é que, cara, vale a pena ir lá assistir, vale a pena para quem gosta do Warlock ir assistir esse filme, vale muito a pena. Tá um filme sensacional, tá um filme muito legal e que você vai conseguir conhecer a essência do Warlock, do modo ainda em que ele se encontra naquela posição que a gente pode colocar justamente até como, né, antagonista de algumas coisas, mas ele consegue mudar e entrar ali como um secundário, mas do bem, que tá ajudando os personagens e que, né, muito possivelmente vai ter o seu papel essencial muito em breve, que a gente vai conseguir ver dentro da Marvel. Mas é claro que a gente tem que lembrar que eu não acredito que isso vai ser dentro de 2, 3 anos, eu acredito que mais pra frente, afinal a gente tem que aí finalizar a dinastia Kang, finalizar os multiversos que vão aparecer pra gente, mas a gente tá falando de um ser que tem a joia da mente, a gente tá falando de um ser extremamente poderoso e que vai ser protagonista num futuro ainda, né? A gente não sabe o quão distante ele está, mas que é um futuro que vai acontecer na Marvel. Beleza, gurizada? Se você gostou e ficou até aqui, eu peço pra você se inscrever no canal, que me ajuda muito. Valeu, falou!